Sejam todos bem-vindos para mais um Masterclass de Aiton, agora na terceira sessão. E comigo aqui hoje está a Stephanie. Bem-vinda, Stephanie. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Tony. Muito bom. Hoje a gente vai falar aí de algumas coisas, né? Alguns desafios. Não vou contar o spoiler, porque senão a Stephanie vai me bater. Mas qual a ideia hoje? A gente abordar, a gente já falou no primeiro dia sobre algumas informações que o IDC passou, né, sobre o que deve se tornar aí a parte de Aiton, as preocupações, e hoje o foco mais é no operacional, né? Como a gente pode aí aumentar o nível, né, e a estratégia de monitoramento dentro da TI, e isso de uma forma unificada, tá? Então, pode passar o slide, Steph, por favor, que você já fica na pilota. Aqui tá os nossos contatos, tá? Então, o meu contato da Stephanie, o meu LinkedIn também, e o nosso site BR aqui também. Então, antes de entrar nas questões, pode avançar mais um, Stephanie, por favor. Então, a gente tem algumas necessidades hoje, né, que, ainda mais com a pandemia, foram se tornando cada vez mais reais. Então, já é aqui, né, no caso, uma ferramenta de gestão com múltiplas soluções. Esse já é um desafio um pouco antigo, né, até, porque geralmente as empresas precisavam ter aí uma solução para monitorar determinado vendor, ou uma solução para servidor, outra para endpoints, outra para a parte de redes. Então, precisava ter várias soluções para realizar o monitoramento do ambiente. E isso, né, como todo mundo já deve imaginar, gera custos, mão de obra, né, tempo, e isso cada vez tem sido mais ágil, né? Essas informações precisam estar ali na ponta da linha o mais rápido possível. Um outro ponto, né, a questão de visibilidade. Então, eu preciso ter essa visibilidade do meu ambiente de uma forma rápida e precisa. Então, eu preciso ter essas informações ali a qualquer momento. Outro ponto importante, as tomadas de decisões, os problemas, né? A gente vê cada dia mais operações críticas, ambientes críticos, então a gente vê servidores de ERP que param no meio de uma segunda, terça, quarta-feira, em dias próximos ao final de fechamento de mês, por exemplo, e o impacto que isso gera na operação. Mas será que ele parou porque ele quis ali? Quais são os pontos que fizeram, né, a chegar naquele ponto de parada de um ambiente, de um sistema determinado dia? Como é que a gente consegue saber isso com antecedência? E aí também, com isso, reduzir, né, o tempo de parada para manutenção, porque eu já tenho as informações do meu ambiente, já sei como é que está a saúde, os gargalos do meu ambiente, então eu consigo, com isso, fechar aí um ciclo em cima desses pontos para resolver de uma forma mais rápida essas necessidades que eu tenho no dia a dia para o monitoramento. Antes da gente dar sequência, tem algumas perguntinhas para vocês aqui, para a gente avançar em cima delas. Então, a primeira pergunta aí é se você utiliza alguma solução de monitoramento unificado para o seu ambiente de TI. Então, quando eu digo unificado, na mesma solução você ter aí a parte de análise de banda, a parte de monitoramento de servidor, dos recursos, de aplicações. Você utiliza hoje uma solução que abrange em uma só console todas as necessidades que você tem na sua empresa? Então, vamos aguardar o pessoal votando. Então, beleza. Vamos para o primeiro resultado. 50-50. Então, a gente tem um empate aí. Alguém votou agora no finalzinho que eu tinha. Então, 60% tem utilizado aí uma solução de monitoramento unificado e 40% não. A próxima pergunta, antes da gente dar sequência, é se a solução que vocês utilizam é open source ou é de algum player de referência. Para a gente ter uma ideia aí de como é que está a adesão de vocês. Então, fechando aqui em 3, 2, 1. Vamos ver se alguém vai votar agora no finalzinho, né? Então, perfeito. Então, 100% aí do pessoal está participando e votou, né?
diz que usa ferramenta de player e não open source. Tá, aqui esses dois questionamentos que fizemos aqui é mais para a gente ter uma ideia, né, do ambiente, do que a gente tem aí pelo mercado, né? Tem muita gente que opta por soluções open source, né, na expectativa de reduzir custos, né? Então não pagar um licenciamento, não ter ali, né, que pagar todo mês ou todo ano uma renovação, e acaba desprendendo aí algumas soluções que são fáceis de encontrar, né, por aqui pela internet, sobre monitoramento. Porém, a gente tem aí um outro lado, né, da moeda, que é o tempo que é desprendido para configurar, para customizar, para otimizar, e um outro fator, né, para integrar também esses recursos. Precisa ter uma pessoa dedicada para fazer essas configurações, vai funcionar muito bem. Só que o tempo que eu gasto ali, às vezes não é o tempo que o meu negócio pode esperar para que tudo seja feito da forma que eu quero. E para isso, hoje a gente vai falar aí, pode avançar, Stephanie? Sobre o Op Manager. Então a gente vai mostrar aí um pouco da nossa solução de ITOM, o Op Manager. E por que o Op Manager, né? Software de gerenciamento integrado e redes também. Então, a gente tem monitoramento de rede, de parte de infraestrutura. Então, a gente está falando também da parte de performance de rede, de banda. Um outro ponto, a gente vai abordar isso durante as nossas sessões, a parte de gerenciamento de configuração. Então, imagina, você tem uma equipe trabalhando nos seus equipamentos, nos seus roteadores, suítes, e eu preciso checar se as configurações que foram feitas, auditar essas configurações, para está tudo certo. Eu consigo fazer isso a partir do próprio Op Manager, dar essas informações e ainda dar informações sobre a parte de conformidade da configuração, né? Se ela foi aprovada ou não, se está válida aquela configuração. Então, eu consigo ter todo esse gerenciamento também. A parte de análise de firewall, né? De logs de firewall, a gente vai abordar isso também. Então, imagina você que está ali, né? Mexendo no firewall, configurando o firewall, e ainda receber, através da nossa solução, a informação de qual é a melhor ordem para as regras do firewall serem configuradas. Então, de repente, eu tenho uma regra número 2, mudar ela para a regra 7, a 7 jogar para 1, fazer toda a reordenação para melhorar o desempenho do firewall. Então, a gente tem uma ferramenta, né, o Op Manager, ele vai entregar isso para vocês também. Então, não é somente o monitoramento, mas todo um gerenciamento, um pacote de ferramentas aí, um canivete suíço do monitoramento, onde eu vou ter todas as informações para fazer um capacity plan, fazer um gerenciamento de banda efetivo, melhorar minhas configurações do firewall, otimizar. Né? A gente vive num tempo que quanto mais otimizar processos, melhor. Então a gente tem que automatizar essas tarefas que raramente são efetuadas, né, pelas equipes. O monitoramento de aplicações, para a gente ver, né, alguns gargalos, de repente, o gargalo é na minha infra, na parte de hardware, servidores, né, ou é na parte de aplicações? Como é que eu consigo analisar isso e sem ter aqueles embates dos times de infra e aplicação para ver? Como é que eu chego ali e falo, olha, realmente é aqui o problema para resolver. É um banco de dados que está com um gargalo aqui de query, com um tempo alto de execução, isso a gente precisa ter um controle. Como gerenciar também a parte de IPs na rede, né? Então, eu vou colocar um novo recurso no meu ambiente, legal, mas qual IP eu vou utilizar, né? É muito comum o pessoal que está na rede ali trabalhando ficar testando os IPs que estão vagos, né? Mas será que aquele IP está realmente vago ou é um equipamento que está desligado? Então, a gente já viu algumas coisas nesse sentido aí, de alguém colocar um IP, a duplicidade de IP. Então, dando um exemplo bem simples, mas que é muito comum de ocorrer. Um outro ponto, monitorar também a parte de storage. Hoje, comum você ter ambientes virtualizados. E o storage é totalmente um fator aí crítico para o ambiente, né? Imagina se um data store está ali com um espaço em disco baixo, você tem que fazer a movimentação dessas informações para garantir ali o desempenho. Se chegar no limite do data store, você pode parar, não um ambiente, mas várias aplicações aí também. Tá bom? Então,
A gente vai falar um pouco aí, agora a Stephanie vai mostrar para a gente alguns pontos aí. Está com você, Stephanie. Obrigada. Só antes de você avançar, para eu não esquecer, que eu sempre esqueço, as perguntas vão ser respondidas no final, tá, pessoal? Quem já estiver aí no meio do caminho elaborando algumas perguntas, utilizem no painel da ferramenta que a gente utiliza aí do Zoho Showtime a opção de perguntas ou questions, se tiver em inglês. Tá? Muita gente acaba usando o chat para fazer as perguntas, mas se puderem concentrar no campo ali, ajuda bastante a gente. Tá contigo, Stephanie. Obrigada. Eu vou só mudar meu compartilhamento aqui para vocês conseguirem olhar tudo que eu tenho para mostrar, né? Eu vou falar agora mostrando a ferramenta mesmo para vocês, né? A gente vai falar um pouco do scan de rede. E aqui a gente tem algumas diquinhas aí de como escanear a sua rede e o que você precisa fazer de etapas aí nisso, né? A gente tem aqui a criação de contas de usuários administradores. E na hora de fazer o scan, você precisa ali ter um usuário que seja administrador, que consiga comunicar com a máquina e trazer todas as informações, né? Então, configuração de credencial, detalhes de disponibilidade do dispositivo e detalhes do dispositivo, né? Uma interface de rede ou alguma outra coisa, uma disponibilidade aí de CPU. A gente tem a automatização de adição do monitor, é possível automatizar quais tipos de monitores você quer para quais tipos de equipamentos. Nós temos também a automatização da descoberta do dispositivo. Então, você tem um dispositivo novo na sua rede, precisa lá manualmente colocar ele. Tem como automatizar aí todo esse processo, né? Isso é bem legal. O Open Manager ajuda bastante a gente. Aí aqui, falando um pouquinho do que a gente tem aí de opções, do que o Open Manager mostra para a gente, das ferramentas. A gente tem o uso de disco, uso de CPU, de memória, bateria. Tem os virtualizadores, a gente consegue monitorar uma VM inteira, um ambiente todo virtualizado tranquilamente. Temos monitoramento da URL, library e o RAID. Aqui, nessa parte, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dentro do Open Manager, para vocês verem como é, né? Não vou só falar aqui nos slides. Então, aqui, a gente vai ter o Open Manager. Opa, já dei um leve spoiler. Na parte de Discovery, a gente tem como adicionar aqui os devices. Pode ser server, pode ser network, virtualization, o que vocês quiserem, é possível colocar aqui. Então, a gente tem aqui, só colocar o IP, selecionar a credencial que vai usar, que a gente pré-configura antes, aquela ideia do usuário administrador, de uma credencial apenas para monitoramento, segue aí uma linha de segurança melhor. Então, a gente tem todas essas opções. Opção de network, a gente coloca aí um range de IP, alguma coisa assim, e vai puxar tudo que você tem na sua rede de uma vez. Você não precisa pôr um por um também. Tem várias coisinhas aqui para vocês terem uma noção de todas as possibilidades. E eu vou mostrar aqui nos devices essa parte que eu falei agora. A gente tem um servidor Linux, e esse servidor Linux tem alguns monitores aqui. Ele está puxando disco, CPU, memória, todas essas informações aqui a gente consegue estar monitorando dele. Todas essas informações, né? Essa é a real. Então, tem aqui CPU, disco, tem partição, tudo isso. Ah, mas isso só do servidor? Não, a gente consegue essa informação de um Linux, de um Windows, de um MikroTik, de um outro firewall que você tenha, de um switch. Às vezes é importante monitorar algumas outras coisas. E a gente tem tudo isso. Aqui tem partição, memória, CPU, as mesmas coisas que a gente viu lá no Linux também. E um tipo de comunicação diferente. É por WMI essa, porque é um Windows. Você pode ter um WMI, um SNMP. Existem possibilidades com o Open Manager do que monitorar, de qual a forma de autenticação, como fazer tudo isso. Então, só fazer um adendo aí, Stephanie, para o pessoal, de repente,
ter uma noção, volta lá no Op Manager, entra lá em Settings e vai no Device Templates. Isso, aí até na parte de deploy, né, de virtualização e tudo mais. Então você tem aí já alguns pontos, né, para adicionar um equipamento, as credenciais. Como a Stephanie comentou anteriormente, né, esse processo de automatizar. Volta lá na tela inicial de settings para mim, Stephanie, só para a gente mostrar ali, vai em Device Template ali no meio. Device Template ali. Aqui. Então, aí, só para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de templates. Então, por exemplo, se quiser colocar um Windows 2012 R2, já tem o template, e aí já mostra até os devices que estão sobre esse template. Windows 10, Linux, Mac, no caso o MikroTik que nós temos ali, Tricon. Se quiser buscar outros templates, né, que já existem aí dentro, você pode colocar o nome, por exemplo, um Sonic Wall, um Fortinet, enfim, todos eles estão aí. E se caso não tiver, for alguma coisa, né, fora do padrão mesmo, vocês podem criar um template, adicionar o dispositivo, né? Então, essa parte é bem importante a gente comentar, que você pode trabalhar com os IDs, né, das MIBs dos equipamentos e adicionar. Então, é muito comum um fornecedor, né, liberar uma MIB nova com mais features sobre os equipamentos, e aí você consegue ler essa MIB e incluir novos monitores. Então, só para a gente exemplificar bem fácil, Stephanie, abre o do Windows mesmo, aí o template do Windows. Claro. Só para a gente não pegar aí. E a gente já tem as informações que vêm relacionados à Microsoft, né? Então, até para colocar algumas imagenzinhas aí e tudo mais. E embaixo tem os monitores. E aí, como a Stephanie comentou também, né, o CPU, memória, já vem com alguns prontos. Ah, não, eu preciso monitorar contagem de processos, a particionamento. Então, você pode configurar. E aí, uma coisa importante, né, pegando o gancho para também não dar spoiler do que a Stephanie preparou para a gente tem aí a opção de SNMP e WMI. Então, você vai conseguir trabalhar tranquilamente dentro do Op Manager, incluindo novos recursos. Então, é bem tranquilo e bem prático também. Então, a ideia é a gente sempre descomplicar o gerenciamento de TI, porque a gente precisa sofrer para gerenciar a nossa infraestrutura. Perfeito, Stephanie. Tranquilo, Tony. Ótimo aí o que você teve para falar para a gente. E é realmente essa a ideia, né? O Op Manager está aí sempre para facilitar as coisas. Seguindo aqui, desempenho lento em um servidor ou uma aplicação crítica. Isso aqui é bem comum, né? A gente ter aí algumas coisas sobre isso. Muitas vezes o pessoal reclama que a aplicação está lenta. Mas em que ponto? Ele é o usuário final. Onde a sua aplicação está lenta? É um problema de memória, é um problema de CPU, é a aplicação, é o seu ambiente, é o seu link. É bem complicado saber isso assim, só com, olha, tá lento. Você precisa ter um monitoramento, você precisa estar ali olhando o que está acontecendo, deixa eu ver as informações de cada uma dessas coisas para conseguir ter uma ideia, né? Quem trabalha com TI tem sempre alguma historinha nessa parte aí de problema com a aplicação lenta, alguma coisa do tipo, né? Não tem jeito. Então, a gente tem aqui, a aplicação é lenta e leva muito tempo a carregar. Porque o usuário vai falar o que ele está sentindo, é o problema dele ali naquele momento. Isso vai chegar até o TI. E aí? O que é? Como você vai identificar? O que o pessoal no seu NOC vai ter de informação para conseguir agir de forma rápida sobre isso? Com o Op Manager, monitorando ali as informações como CPU, memória, tráfego da rede, você consegue ter uma noção de onde está o seu problema. Não, o seu problema da aplicação é porque ela fica lenta no momento em que está todo mundo começando a trabalhar, que está todo mundo sobrecarregando um link e essa aplicação não está naquele ambiente. Ela está em outro, você acessa através de um link, que você precisa de uma VPN, ou o seu problema está sendo realmente o uso de CPU. O servidor está com alto uso e ali no
Open Manager, você tem toda a informação, você tem o histórico de qual é o momento, o que está acontecendo. Você vai fazer uma ação e reduzir isso, ou você vai realmente aumentar esse uso você vai aumentar a CPU do servidor ou a memória, muitas vezes, né? A memória é até bem comum acontecer aí. Então, isso o Open Manager traz todas essas informações para a gente. Aqui, as principais métricas, né? É isso que eu estou falando para vocês de uso de CPU, qual é a utilização, qual o tempo alto de uso, ou quanto tempo ele fica em baixo uso, será que eu não posso reduzir? Talvez eu não precise de tanta CPU num determinado servidor, não é um problema. Então, os principais processos, o que está consumindo essa CPU, o uso da memória também, utilização de memória, páginas por segundo, processo principal por uso de memória. O uso da memória, muitas vezes, num ambiente aí que tenha um banco de dados, é crítico, né? A gente sabe que banco de dados não pode ter uma memória sobrando. Tem também uso de disco, tem espaço livre, espaço usado. Você pode se preocupar só com quanto você está usando, não com quanto você tem livre. Então, utilização do disco, velocidade do disco por segundo, comprimento da fila do disco, muitas vezes uma demora em algum processo pode ser o comprimento da fila do disco. O Open Manager tem essa informação para você e você consegue monitorar isso e ter um histórico também, né? Isso que é importante falar do Open Manager. Você tem todo um histórico, você tem gráficos, você tem todas as informações precisas para fazer uma análise e tomar as melhores decisões para o seu ambiente. E relatórios. Relatório de saúde do servidor, previsão de disco de uso, etc. Todas essas informações de utilização de memória, utilização de CPU, espaço em disco, tudo isso você consegue gerar relatórios com todas essas informações que eu passei, com gráfico, com quanto tempo, em que hora aconteceu uma mudança, quanto tempo ficou alto, quando caiu de novo. Então, você tem todos esses relatórios, essas informações aí que são muito importantes, né? Todo mundo precisa ter ali um relatório ou alguma coisa que justifique algumas mudanças no ambiente. Você tem isso com o Open Manager, tudo estudado direitinho para poder mostrar aí a necessidade, muitas vezes, de aumentar o seu ambiente, de fazer um investimento nele, né? E aí, só complementando, Stephanie, esse ponto aqui é importantíssimo, né, destacar, que basicamente é onde que a gente vê que mora o perigo, né? É um uso de CPU que não é acompanhado, né? Então você tem ali alguns picos e acaba falando, é só um pico de CPU ou um pico de uso de memória e acaba não dando atenção, mas às vezes dá um estouro ali de memória ou congelamento do servidor, né, do recurso, por conta do alto consumo de CPU, ou mesmo, né, se pegar um equipamento de rede consumindo muita CPU, é sinal de que não está legal, né? Tudo que, nesse caso aí, que está consumindo muita CPU e memória, que está usando aí a mais do que deveria. E aí você tem, né, a parte de disco, não precisa nem falar, né? Chegou no final do disco, não tem o que fazer. E a questão dos relatórios que a Stephanie comentou são muito importantes porque você tem ali a parte do Capacity Plan também, que a solução vai fornecer para vocês de uma forma simplificada, né? E você já tem ali no relatório agendado toda segunda-feira, toda sexta, dependendo da necessidade do negócio, para ter ali a informação de saber como é que está o acompanhamento do ambiente, né? Então imagina você ter um recurso, né, uma pessoa ali da equipe dedicada a fazer esse tipo de análise manualmente. É assim como a gente comentou em outros masterclass, sobre a questão de monitorar a parte de auditoria, ficar vendo os logs. Você não tem um tempo ali, né? Não é possível realizar uma tarefa dessa de uma forma correta manualmente. Então você tem que sempre automatizar esses processos e é o que o Open Manager integra, né, e entrega para vocês de uma forma simplificada. É isso mesmo. A ideia é sempre simplificar aí os processos, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada como vem essas informações.
Por exemplo, aqui no Linux, a gente tem os monitores. Eu tenho aqui a utilização de CPU. Eu tenho toda essa informação em gráfico, eu tenho aqui o mínimo, o máximo, porcentagem. Então, todas essas informações de hoje, eu posso programar esse reporte, posso exportar, posso ter uma tabela de visualização. Tem tudo aqui, tudo isso que eu já expliquei para vocês. Está aqui, é fácil, é simples. A gente consegue ter informação rápida. O Open Manager te dá essa informação rápida porque você precisa de uma ação rápida no seu ambiente, né? Então tá tudo aqui bem tranquilo. Seguindo, né? Vamos aí continuar, que tem bastante coisa para a gente conversar. Uma solução dos problemas, né? Do ciclo de vida aí. Você tem um espaço de disco 90% utilizado. O que você tem que fazer? Tem que identificar esse problema primeiro, né? O Open Manager vai te enviar um relatório, quando você configura lá o threshold dele certinho, ele vai te enviar um relatório, você pode receber esse relatório por e-mail, ou para quem aí já tem o Service Desk, o Open Manager tem integração com o Service Desk, então ele já gera esse chamado direto ali no Service Desk para o técnico atuar, dar uma olhada, ver o que está acontecendo, e tomar as medidas para resolver, né? O que vai ser? É um disco que não tem jeito, a gente vai ter que aumentar o disco, ou vamos ter que fazer uma limpeza, o que vai ser feito? Já começam a tomar as medidas ali, tudo direitinho, e um threshold configurado aí para ficar clean novamente, com 60%, esse alerta some já do Open Manager, e para quem tem configurado no Service Desk, como eu falei, com a integração, é possível também já fechar o chamado. Ou você deixa para o técnico fechar lá com a ação que ele tomou, explicando direitinho o que ele fez, ou já configura ali, ó, subiu, abaixou, abriu o chamado, fechou, só para ter um registro disso por chamado, tudo certo. E também documentar essas descobertas, ações, resultados. Documentando no Service Desk, ou o Open Manager também tem todo esse histórico aí, né, dos alertas, tanto do alerta do crítico, do trouble, ou também o alerta do clean, né, que voltou ao normal. Então, tem tudo isso lá armazenado bonitinho para a gente sempre ver esses históricos. Já até que eu consigo mostrar alguma coisa aqui para vocês. Ó, tem alguns alarmes que aparecem aqui na tela da gente, e eles ficam aqui. Então, aqui a gente tem os que estão abertos, bonitinhos, e tem pelo tipo de cada um deles, tudo a gente consegue ver. Se você vem e dá um ok em algum deles, você também consegue ver depois que está aqui, foi dado ok, foi dado clean, ou ele deu clean sozinho também é possível visualizar isso. Então, você tem um histórico também, precisa em algum momento de uma informação do que aconteceu, vai ter o histórico para vocês acompanharem. Então, é essa parte aqui. Aqui, identificando o problema, né? Identifique os principais dispositivos por CPU, memória ou disco a partir do relatório de histórico, né? Aquele histórico que você tem ali das coisas. Configure limites para o monitoramento proativo e configure notificações de alerta para e-mail, SMS, etc. Essa é uma coisa que eu já acabei falando aí para vocês, dos alertas. Você pode ter alerta por e-mail, por SMS, uma visualização apenas de NOC, um alerta só na sua tela, como eu mostrei para vocês que eu já tenho alguns alertas ali para mim quando eu abro o Open Manager, ou você pode ter uma integração com o Service Desk, esse alerta vai gerar direto um chamado, em todas essas questões. É possível também aí tentar configurar com outras ferramentas. A gente sempre pode fazer alguma integração com as ferramentas da Manage Engine, isso é bem tranquilo, são ferramentas muito fáceis da gente conseguir lidar e adaptar o nosso ambiente da melhor maneira para todo mundo. E aí, identificar os principais dispositivos. Identificar ali o que está acontecendo, por que está acontecendo. Muitas vezes um problema no ambiente, você não sabe exatamente qual é o servidor, qual é o switch que está com problema. Eu tenho 3, 4, 5 switches na empresa. Qual é o switch que está me dando problema?
o Open Manager vai te falar exatamente qual é ele e onde está o problema, né? O que está acontecendo, é a CPU, é a memória, é uma porta, tem toda essa informação ali para a gente conseguir identificar as coisas. E aí, tomar medidas para resolver o problema. Então, essa questão é muito importante no TI, né? Qual o tempo? Que a gente tem o administrador, os passos normais, mas aí tem uma falha na rede, tem uma tarefa de manutenção. Quanto tempo essa tarefa? Não sei o que eu vou precisar fazer. Vai ser uma alteração de CPU, vai ter que ser uma manutenção num equipamento, mesmo que está desligado, e eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo. São tempos diferentes, então o Open Manager já te dá uma noção do que pode ser o problema, para você ter uma ideia do tempo, você consegue atuar aí nessas falhas, nesses problemas e resolver isso aí. E criar processos, tipo, a partir desses relatórios que você tem, que você já tem uma noção de como está o ambiente, com os relatórios do Open Manager, o que é normal ou não acontecer, você já consegue se programar para ter um atendimento aí proativo, né? A gente cria os thresholds para realmente atuar de forma proativa. A ideia é sempre cuidar antes que pare, antes que tenha um problema maior. Às vezes acontece, mas a gente sabe exatamente onde está o problema também para resolver. Tony, você tem alguma coisa para adicionar aí para a gente nessa parte? Isso aí você já falou tudo já, né? Então, assim, a ideia é a gente tomar medidas proativas para reduzir esse tempo, né? De uma falha de rede, se por aventura ocorrer, já ter ali as informações, não ter que ficar correndo atrás do problema, né? Onde foi o gargalo. Então, essas notificações, como a Stephanie comentou, né? Essa possibilidade de criar thresholds, já vai alertando em determinadas situações, né? Quando tem um momento de atenção, um de problema e um estado crítico. Então, você já consegue trabalhar ali, né? A ideia é que nunca chegue num crítico, mas se porventura ocorrer, você já tem o caminho aí do que resolver isso. E aí existem formas, né, que a Stephanie vai mostrar aí na sequência, de você automatizar esses processos para utilizar o Open Manager não como uma ferramenta de monitoramento, mas como aquele seu colega de trabalho, o robô, né? Então você vai automatizar aí o Open Manager para fazer tarefas que seriam ali necessária a intervenção de alguém. Então, por que você não terceirizar isso para quem está ali monitorando o ambiente, né? Então, alivia aí o amiguinho que está trabalhando com você e passa essa bronca para o Open Manager cuidar. Com certeza, essa é a ideia, é ter mais um braço aí na hora de resolver as coisas no TI. Então, falando sobre isso, a gente tem aqui a parte do workflow. É possível você criar um workflow, né? Você ter ali qual é o processo, o que vai acontecer. Isso aqui é realmente uma ajuda, uma pessoa a mais que você tem ali para resolver as coisas e tomar algumas decisões rápidas que a gente mesmo configura, que a gente decide como vai ser. Então, aqui eu tenho, ele vai verificar o espaço livre do drive, vai excluir arquivos antigos, porque é um ambiente que eu sei que eu posso excluir esses arquivos, não tem nenhum problema, ou eu posso compactar alguns arquivos e verificar o espaço livre de novo. Então, se ele está com espaço livre, que para mim é preocupante ali em 80% de uso, eu só tenho 20 livre. 20 livre para mim é um problema. Então, vamos excluir, vamos compactar. Reduziu isso para quanto? Reduziu para 40% livre. 40% para mim tá tranquilo, pode ficar assim, então dá clean nesse alerta e fica tudo certo. Essa parte do workflow, né? Então é todo esse processo aqui, ele vai verificar o espaço livre, vai excluir os arquivos antigos, compactar ou qualquer coisa do tipo, vai verificar se está ok e vai dar clean. Então, essa parte do workflow eu vou mostrar para vocês porque é bem legal e é bem simples também aqui. A gente já tem alguns pré-definidos e tem aqui, ó, de Instant Device Check. Então, eu tenho aqui por ping, device, DNS lookup, tem todas essas informações. E a gente vai só puxando, né? Também posso criar um novo aqui. Ó, vamos em New. E eu tenho aqui as informações dos devices. Tenho Windows Service. Tem todas as informações. Tem um serviço, alguma coisa aqui
é crítico naquele servidor, não pode ficar parado. Ele vai checar, coloca ele para checar, está disponível, não está? Ah, não está. Bom, reinicia, pausa, para, começa de novo. É aqui tudo que a gente precisa, né? É bem legal. Tem a parte dos processos também. Temos o que mais vai ser legal de vocês verem. A parte de VM. É possível criar um workflow para a sua VM aí. Tem os files, HTTP, check de URL, todas as informações, FTP aí. Então, ó, tem Hyper-V e muitas outras coisas. Aí tem os alertas, os clientes do Open Manager. Tudo a gente consegue criar aqui esse workflow com essas informações. Clicar e arrastar, definir tempos e tudo. A gente consegue fazer de forma muito simples, bem tranquilo isso aqui. E a gente tem depois as informações aqui e o workflow rolando normalmente. O que é realmente um braço aí ajudando a gente, né, Tony? Você tem mais alguma coisa para falar dessa parte que é tão legal? Sim, volta lá no workflow, lá na ferramenta, e aí um ponto que a gente pode comentar, pode criar um novo lá, que aí a questão, por exemplo, de ações externas ali que a gente tem, né, de chamadas externas, você pode fazer aí desde um log, né, no Service Desk, ou chamar um outro workflow. Então, imagina, você pode fazer um encadeamento aí de workflows para coisas mais complexas dentro do próprio Op Manager. Ou fazer executar um script Linux, um Windows, uma série de ações que vão aí, né, nessa engrenagem aí do workflow, facilitar a vida. Então, imagina, tem esse workflow de teste de disponibilidade de um equipamento. Ah, se ele estiver dando erro, o que ele já faz no final? Ele abre um chamado. Ou, por exemplo, como exemplo, no caso do exemplo que a Stephanie deu, sobre a questão de teste, se tem um arquivo muito antigo, ele compactar a unidade C excluir da unidade D, fazer todo esse processo, e depois ele fazer uma chamada para um outro processo para, de repente, startar um serviço que dependia desse. Então, assim, você pode combinar uma série de ações dentro do workflow que vão facilitar, e assim, o mais interessante, né? Ele é totalmente drag and drop, então você vai arrastando, criando um fluxo ali, desenhando, literalmente desenhando a solução para os problemas. É realmente isso é bem legal, né? Facilita bastante o processo para todo mundo. Vamos seguir, que ainda tem mais coisa para a gente conversar. Melhora o desempenho gerenciando a utilização da banda. Isso aí é uma questão muito importante, né? Quanto você está consumindo, porque muitas vezes uma lentidão não é um problema no seu ambiente ali, na sua CPU, na sua memória, no servidor. Às vezes é o consumo da banda, né? Entre outras coisas. Agora o pessoal está começando a voltar aí a trabalhar nas empresas, depois da pandemia, de tudo que estava rolando, todo mundo no home office. O que esse pessoal usava nos computadores em casa que eles vão levar para as empresas agora? Então, tem como você controlar a banda, tem como você direcionar a banda mais para coisas mais úteis aí e tudo. Aí a gente tem aqui uma universidade, que tem 3 campos, tem 100 megas aí de banda e 70 mil pessoas acessando, né? Então, a gente precisa ter isso bem controlado, bem analisado para saber quem vai consumir mais, quem vai consumir menos. É uma quantidade muito grande de pessoas acessando uma banda em 3 campos diferentes. O Open Manager consegue monitorar os 3 e você tem aí um controle legalzinho, né? Aqui, as possíveis causas do alto uso de banda. Estouro de rede durante o horário de pico. É o horário que está todo mundo chegando para trabalhar, vai todo mundo acessar um ambiente que está em outro lugar, vai todo mundo passar pela sua banda. Tá lento, tá com problema, tá com lentidão, todo dia nesse horário tá lento. Por quê? Porque tá todo mundo usando ali, você tem essa informação desse estouro, nesse horário de pico aí de todo mundo, uma volta do almoço, essas coisas que às vezes acabam sendo um probleminha, a gente fica ali procurando o que é, qual é o problema no servidor, né, CPU, é memória,
Não, é só a banda mesmo. Aumento de uso da banda devido ao BioD, ou uma rede mal utilizada, ou a rede está sob ataque, né? Coisas que podem acontecer aí, ninguém quer, mas estamos sujeitos, não tem jeito, isso daí. A gente pode controlar, a gente pode ter todo o contorno para as coisas não acontecerem, mas são possibilidades que a gente tem que trabalhar com elas. Então, a gente consegue ter aí essas ideias de quais são as possíveis causas, de como controlar, de como resolver e identificar essas coisas, né? Aí, aqui, método fácil e simples, aumentando a banda, né? Viu que tá com problema, o horário de pico é realmente meu problema, não tem jeito. 8 horas da manhã, chega ali todo mundo no prédio para trabalhar, vão acessar a aplicação que está lá do outro lado da cidade, pelo link, a banda não está dando conta, eu vou realmente ter que aumentar. Vai lá e aumenta. Você tem aquele estudo, você tem aquela análise de que, bom, realmente é um problema, ou realmente não é só o horário de pico. Meu horário de pico, que antes era só 15 minutos até todo mundo abrir as coisas, agora está se estendendo. Eu realmente tenho mais consumo dessa banda, eu realmente preciso de mais banda. Então tá ali, é fácil, você consegue ver e faz os aumentos e tudo certinho ali, bem tranquilo. Fazendo um comentário aí, Stephanie, né? Esse é um método bem simples, né? Que muitas empresas acabam adotando, né? Analisou, viu? Aumentou aqui a utilização, estou com gargalo, o meu link de 100 mega não está dando conta, o pessoal vai e faz o simples e mais rápido, que é o quê? Fazer essa ampliação de um link. Mas será que era necessário realmente fazer essa análise, esse aumento do meu link para 200 mega? Como é que eu cheguei nessa conclusão de que aumentar o meu link era a melhor opção? Como a Stephanie comentou anteriormente. Será que a rede está sob ataque, então por isso que está causando essa lentidão, esse gargalo no ambiente? O acréscimo, né, dos dispositivos móveis na nossa vida, nesse cenário aí, não está causando esse tipo de gargalo? Todo mundo conectado ali no Wi-Fi, fazendo acesso, acessando ao quê? E um outro ponto, né, que a Stephanie destacou muito importante, será que a rede está sendo mal utilizada? Esse é um grande questionamento que tem que ser feito, né, antes de partir para esse método. Eu tenho aqui 100 mega, vou passar para 200 que já vai resolver. Será que vai resolver realmente? Então, muita gente se baseia nisso, né? Por que eu cheguei nos 200 mega para ampliar essa necessidade realmente? Então, essa é uma pergunta-chave, né? Do porquê que eu cheguei nessa necessidade de aumentar o meu link para 200 mega, que envolve custo, sendo que eu poderia fazer algumas outras ações. E aí, Stephanie, eu vou deixar para você. Como é que a gente faz isso? A gente tem algumas outras coisas que podem ser verificadas aí, né? A otimização de banda é bem importante, porque é o que o Tony falou, às vezes você vai vou aumentar meu link e vou consumir o link inteiro de novo. E aí? Não foi a solução certa, não foi o ideal para você. Então, é bom entender o que está acontecendo, otimizar aí. Entenda as políticas atuais de QoS, controle de uso desnecessário de banda, priorize a banda para aplicações essenciais, uma rede de segmentos criando grupos. Assim, são coisas muito importantes que a gente tem que dar um jeitinho ali, tem que contornar. Às vezes o usuário vai reclamar que uma coisa que ele acessava está lento, mas você sabe que aquilo não é mais a prioridade. Você tem que focar em outras aplicações que são mais importantes, né? Então, é bom ter essa noção, fazer essa otimização, e aí sim, feito isso, eu preciso aumentar, vamos aumentar, né? Não tem jeito. Mas depois de entender o que está acontecendo, otimizar tudo direitinho, que essa é bem importante de dar ali uma olhada em como estão as coisas, né? Então, passando aqui, vamos falar de priorização, né? Priorizar a banda para as aplicações essenciais dos negócios. É isso que eu falei. O pessoal vem agora voltando às empresas, aos escritórios, depois do home office. O pessoal às vezes está mais acostumado com YouTube ali o dia todo, ou
às vezes está aberto o YouTube de canto enquanto ele está trabalhando, ele só quer estar ouvindo alguma coisa, ele acostumou com isso em casa. Vai para a empresa com isso, consumindo ali a banda e tudo. Tem como a gente priorizar, né? Tem como a gente fazer um contorno. Vou priorizar um RP, um Office, as aplicações do Zoho, o seu banco de dados. Não tem como você priorizar, mano, para as coisas que são mais importantes do que para outras, né? Como a gente tem alguns exemplos aqui, YouTube, Netflix, Facebook, o Fortnite, que é um jogo aí que o pessoal gosta, ou um Watch ESPN, uma Twitch, uma live no YouTube. Muitas dessas coisas aí que não são uma prioridade muitas vezes para o negócio. A não ser que você trabalhe na Netflix, aí eu acho que a Netflix é a sua prioridade de banda. Então, aqui é essa noção e a gente tem como fazer todo esse contorno. Passando aqui, a gente tem o rastreio, né, do tráfego malicioso com segurança avançada e o módulo de análise, o ASAM. Ele é bem legal aqui para a gente ter uma ideia das coisas que estão acontecendo mesmo, porque esses relatórios, essa ideia do tráfego malicioso é uma coisa de segurança bem importante. Então, a gente tem aqui, identifique o tráfego de lixo incomum que interrompe seus serviços essenciais. Usando algoritmo de mineração avançado, o ASAM detecta ameaças internas e externas à segurança. Às vezes a gente acha que tem coisa só de fora. Não, gente, tem ameaça interna ali também, tem que ficar de olho nisso. O ASAM classifica o tráfego como fluxos suspeitos, origem e destino inválidos, DDoS e varreduras, sondas. Então, a gente tem todas essas informações aí nessa parte. Tony, você quer complementar mais alguma coisa? Eu sei que você é o cara nessa hora, hein, da segurança. Não. Só para complementar, né, esse ponto aí do ASAM, a importância, né, de você ter essa identificação do que está trafegando na sua rede, né? Então, é primordial entender, né, o que está. Não que você vai rastrear o computador do seu funcionário, não é isso a ideia, mas é o que está trafegando na sua rede, né? De repente, como a Stephanie comentou, será que está sofrendo um ataque interno? Será que é um ataque externo? De onde vem esse ataque? Eu preciso mitigar. Minha equipe de segurança, né, tem que pegar o meu link ali, ver o que está trafegando para deixar o mais limpo possível, né? De repente, está sofrendo um ataque DOS, e aí como é que fica? Você fica ali vendido. Então, você precisa ter essa informação, classificar o tipo de tráfego, saber quem é a origem, né, o destino, a conversa, saber quem são os ofensores do ambiente, né, no caso, de quem está utilizando mais, e por quê, né, fazer essa análise de comportamento da utilização do link. Então, a gente consegue atender isso juntamente com o Op Manager no modo aí do NetFlow Analyzer e ter esse tipo de informação ali na ponta dos dedos e, claro, né, sempre trabalhando na questão de alerta preditivo, né? Então, saber antes para tomar uma decisão antes que aconteça algo pior, que você fique ali parado, né? Imagina um data center sofrendo um ataque, quantos clientes eu tenho ali sendo afetados? Ou um pequeno cliente sendo afetado nesse meu data center, eu não consegui mitigar isso. O cliente ligando, perguntando como é que meu link está horrível aqui, não estou conseguindo navegar. Ah, será que é a banda? Vamos voltar lá no que a Stephanie falou, vou aumentar o link para 200 MB do cliente. Será que vai resolver? Se eu não fizer análise certinho, só vou mascarar um problema, né? Porque quando o ataque se intensificar, você vai ter ali mais uso da banda, aí você vai aumentar para quanto? Para 500, para 1 GB? O cara não tem nem estrutura para suportar a banda que você vai aumentar ali, e o problema está no ataque, você está dando alimento para quem está fazendo ali o ataque se dar bem. Então, importantíssimo ter esse controle, né, de segurança na utilização do link também. Eu vou até mostrar um pouquinho aqui para vocês do NetFlow, que a gente tem aqui. Eu vou colocar na nossa demo online mesmo para vocês darem uma olhadinha, que é bem legal, tá aí
para todo mundo dar uma olhada e ter uma ideia de como é a ferramenta. Então, aqui tem várias informações, a gente tem QoS, tem todas as informações do que está acontecendo no ambiente, na rede, tem aqui ataques, se tem problema, se não tem, o que foi ofensivo, o que não foi. Então, tem todas as informações, ó, de onde está vindo a localização, tudo certinho. Então, isso é uma coisa bem legal. O NetFlow aí tem várias coisas e é integrado, né, com o Open Manager. As ferramentas se integram muito bem, funcionam muito bem em conjunto. Isso é muito legal para a gente olhar. Então, tenho tudo aqui. Posso olhar o que eu quiser. Tenho o data center, tenho outras informações aqui, tenho as interfaces. Então, é muito legal e é possível fazer todo o controle do que precisar. Fora que essa dashboard é maravilhosa, né? A gente tem todas as informações fácil aqui, rápido. Isso é bem legal. Então, seguindo aqui. Rastreie o tráfego malicioso com segurança avançada e módulo de análise, né? O Hassan aí, seguindo falando dele, a gente tem as identificações, o algoritmo avançado e eu acho que é isso. Agora eu terminei, já avancei aqui. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas, Tony. Perfeito. Pessoal, a gente está abrindo agora aí para as perguntas e respostas. Eu vi que tinha uma pergunta aqui no chat, eu acabei respondendo por ele. Compartilhei também a documentação. E quem tiver perguntas, pode fazer aí para a gente utilizando a opção de perguntas ou questions na ferramenta e a gente está à disposição aí para ajudá-los a entender mais. E lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem mais uma sessão do nosso Masterclass para finalizar aí o assunto de ITOM. Perguntas, pessoal, podem fazer. A pergunta que o nosso amigo tinha feito no chat, né? Então, só respondendo aí as questões relacionadas ao Citrix, o suporte. Então, eu compartilhei 3 links aí do nosso material sobre o suporte, então, ao Citrix. Até um ponto importante para compartilhar com vocês, né? Com relação ao monitoramento do Citrix e outras informações. Todo o material, né, o nosso guia de apoio está na internet, está, né, no nosso site, então a gente não tem nenhuma preocupação com relação à documentação, fácil acesso, tudo ali que vocês precisam para fazer o monitoramento, para implementar a parte de ajuda aí, né, para os how-to dos produtos. E também tem o nosso blog, que tem todo dia aí, entrando um post aí, basicamente por dia, com novas informações e dicas para a parte de TI. Tá bom? Até aproveitando o chat, o pessoal estava interagindo aí pelo chat. Se vocês tiverem necessidade de conhecer mais o produto, né, uma apresentação detalhada e tudo mais, por favor, tá aqui os nossos contatos. A gente faz o agendamento, faz o direcionamento para atender vocês e explorar mais aí algumas features, né? A gente aqui tem um tempo limitado para a gente mostrar o Open Manager e as funcionalidades, mas se precisar fazer uma demonstração mais dedicada, assim, com mais detalhes, por favor, não hesitem em contatar a gente, que a gente agenda esse bate-papo para ajudar vocês aí nesse processo. Bom, acho que passou sem perguntas, Stephanie, hoje. Hoje foi tranquilo. Além do nosso colega ali, o Alberto, fez a pergunta sobre o Citrix, não tivemos nenhuma outra pergunta. Então, pessoal, agradecer novamente vocês, todos que estiveram aí com a gente nesse período, para mostrar um pouco mais sobre as nossas soluções de ITOM, nossa terceira sessão do Masterclass. Agradeço, Stephanie, parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Nos vemos novamente
na próxima quinta com a última sessão do Masterclass. Não percam essa, porque tem muita coisa interessante aí que a gente vai mostrar no dia sobre algo revolucionário aí, sobre o monitoramento de infraestrutura e endpoints também. Então, pessoal, todos continuem se cuidando, se cuidem e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.